Olá, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1 do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, referente ao segundo semestre letivo de 2023. Eu sou o professor Vanderlei de Souza Alencar e nós estamos já em sala falando sobre tipos abstratos de dados. Nós começamos a falar nisso esse mês, o mês de outubro de 2023, e nós, em sala de aula, já falamos sobre uma introdução já de tipos abstratos de dados e vamos agora definir mais formalmente, discutir e apresentar exemplos. Então vamos falar o que é tipo abstrato de dado. Em muitas situações, nós concebemos assim mentalmente novos tipos de dados, como nós já vimos. Então eu posso criar, definir em determinados ambientes, em determinadas linguagens, eu posso definir um novo tipo de dado. E aí, quando eu faço isso, eu também imagino operações que eu posso realizar sobre esses tipos de dados. Então seria muito interessante que, ao declarar, ao criar novos tipos de dados, eu também pudesse especificar quais são as operações que estarão disponíveis para esse novo tipo de dado, né? Então, exatamente para tratar desse conceito, para permitir essa possibilidade, quando eu definir um novo tipo e também definir as operações que são possíveis de serem realizadas sobre esse tipo, eu chamo isso de tipos abstratos de dados, ou TADs, ou tipo abstrato de dado, quando eu estou definindo um novo tipo. Então nós vamos exatamente falar disso, e essa imagem aí mostra exatamente essa percepção, em que eu vou ter os dados propriamente ditos, como é que eu declarei, como é que eu construí esse novo tipo, e junto a esse novo dado, eu vou ter as operações que são possíveis de serem realizadas. E a ideia é que somente aquelas operações e nenhuma outra possa ser realizada sobre aquele tipo de dado, né? Então, eu tenho sempre que imaginar que para fazer isso eu estou realmente tratando, eu estou construindo uma abstração. O que é essa abstração? Uma abstração é uma visão ou representação de uma entidade em que eu vou incluir apenas os atributos mais significativos daquela entidade. Então, o que eu estou dizendo? Se eu tenho uma certa entidade, eu vou modelá-la. Então, eu vou sempre me preocupar o seguinte: quais são os atributos importantes para a minha situação, para o que eu vou tratar? E aí, eu vou representar somente esses atributos. Eu vou me abstrair de todos aqueles que não são fundamentais para o que eu preciso. Por isso que o autor aí, Sebesta, ele fala assim, no sentido geral, a abstração permite-nos colecionar instâncias de entidades em grupos. Quer dizer, então eu estou ali colocando essas entidades juntos, nos quais seus atributos comuns não precisam ser considerados. Eu tenho que sempre me preocupar com os atributos importantes, relevantes. Vamos dar um exemplo exatamente a respeito disso. Normalmente, nas linguagens de programação, eu ter essa capacidade de abstração é exatamente a possibilidade de eu controlar, de eu manipular, eu ter como gerenciar a própria complexidade da programação. Então, eu quero simplificar o processo, então eu vou me concentrar só naqueles itens essenciais e eu vou ignorar características menos importantes. Então, eu vou me abstrair das outras. E como fazer isso, né? Qual que é a ideia, né? Aí uma brincadeirinha, né, em que, exatamente, numa conversa, um pergunta, né? Eu sou uma abstração perfeita de um pato, quer dizer, é um simples bloquinho. Claro que quando eu faço uma abstração, eu também não posso exagerar nas características que eu deixo de considerar. Eu preciso das características relevantes, né? Porque senão um bloquinho aí poderia representar um pato. Então
está muito abstrato, né? Então eu preciso controlar, eu preciso ter um equilíbrio entre o que eu vou e o que eu não vou representar. Então, o tipo abstrato de dados é a especificação de um conjunto de dados, as operações que podem ser executadas sobre aqueles dados, né? Independentemente da maneira como será implementado. Exatamente, eu quero mascarar isso, eu quero fazer com que, olha, quando eu tiver as operações do conjunto de dados, eu não preciso ficar preocupado em como aquilo foi implementado, né? Então, a programação, como é que aquilo foi exatamente delineado, como é que foi construído em detalhes, eu não preciso saber. Então, eu vou passar a ter o TAD como uma entidade ali fechada, uma caixa preta que eu posso usar, porque eu sei quais operações que eu posso executar sobre ela, mas eu não preciso ficar sabendo de detalhes. Entenda, quem é que não precisa ficar sabendo de detalhes? Quem vai usar. Então, se eu vou usar um TAD, por exemplo, numa biblioteca que um terceiro me fornece, eu tenho lá a biblioteca, eu tenho as funções que constam dessa biblioteca, eu sei o que cada função lá dentro faz, eu não preciso saber como é que a função foi implementada. Eu simplesmente vou usar aquele recurso, eu vou usar aquele código como uma caixa preta. Então, para mim, vai ser da seguinte maneira. Você me deu lá uma coleção de funções. Por exemplo, numa biblioteca de processamento de imagens. Você me deu lá uma coleção de funções que cada uma faz alguma operação sobre uma imagem, um conjunto de imagens. Então, o que me interessa? O que me interessa é, olha, eu sei quais são os dados de entrada que eu tenho que fornecer, eu sei a caixa preta, que é o TAD, o que ele faz, né, qual é o objetivo, qual é a tarefa que aquele TAD executa, e eu sei o que vai sair, porque são exatamente os resultados do processamento desse tipo abstrato de dado por cada uma de suas funções. Eu não preciso saber como é que aquela operação foi implementada. Se eu tiver aqui um TAD com diversas funções, por exemplo, e uma delas é ordenar vetor. Então, eu tenho lá a possibilidade de dar um vetor numérico e ele ordenar esse vetor. Então, eu sei o que eu tenho que fornecer. Eu tenho que fornecer o vetor, eu tenho que fornecer o vetor completamente preenchido com dados, e eu posso simplesmente dizer, olha, eu quero que esta função, né, a função que me foi fornecida lá no TAD, chamada ordenar, eu forneço o vetor, forneço se eu quero uma ordenação ascendente ou descendente, chamo aquela função, que é exatamente o que o TAD está me proporcionando com as suas diversas funções, uma delas é a de ordenar, e eu tenho os dados de saída, que é o vetor já ordenado. Pronto. Agora, é claro que quem construiu o TAD, nós que vamos construir o tipo abstrato de dados, que vamos construir as suas funções, nós, evidentemente, temos que lá dentro dele usar tipos de dados, nós vamos ter que usar variáveis, por exemplo, globais, variáveis locais dentro de cada função, as próprias funções, mas isso é a minha visão interna. E ao fazer isso, o que eu vou proporcionar como desenvolvedor? Eu vou proporcionar um controle maior, eu vou ter a possibilidade de ter um melhor controle de como é que o meu programa está organizado, como é que a minha biblioteca foi construída, né? Eu vou poder isolar funções, se, por exemplo, alguma estiver com um problema, eu consigo identificar qual é aquele módulo, qual que é aquela função que está dando problema. Essa que é a vantagem do TAD sob a ótica de quem constrói programas, ou seja, sobre a ótica do programador, do desenvolvedor. Bom, então o TAD ele vai exatamente estabelecer esse conceito em que eu crio um tipo de dado e eu não me preocupo com a representação dele. Então eu vou falar, olha, eu tenho os valores, ou seja, os dados que eu quero representar lá com o seu conjunto, e eu tenho as operações que são possíveis sobre uma variável que for daquele tipo de dado. E aí eu vou usar estas
operações. Quando eu der um exemplo, é claro que isso vai se tornar mais fácil de você compreender. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu tenho aqui a ideia dos números reais. Então, eu vou definir ele como um TAD. Então, os valores são os números reais. Que operações que normalmente eu posso fazer com reais? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, testar se um real é igual ao outro. Essas são as operações. Então, se eu tratar os números reais como um TAD, eu vou dizer, ó, essas são as operações e ali são os valores que podem ser assumidos por qualquer número real. Claro que para o modelo, né, na matemática, eles são infinitos, né? Então, quais são assim, as vantagens do TAD? Eu vou permitir a separação entre o conceito, a definição de um tipo e a implementação das suas operações. Então, eu vou separar essas duas coisas. Eu posso, como a gente viu na ideia de caixa preta, limitar ali a visibilidade. Eu não preciso que o usuário saiba como eu implementei, basta que ele saiba como é que ele vai usar a minha função, aquela função que eu criei para manipular o dado. Então, com isso, eu controlo essa visibilidade das operações, o que o usuário sabe, o que ele não precisa saber para ser cliente do TAD, quer dizer, usar as minhas funções, né? Então, eu vou limitar exatamente esse acesso somente à forma abstrata, só o que eu quero realmente entregar. Então, com isso, quando eu defino um TAD, o código que eu vou criar lá dentro, né, ou seja, fica um código construído de tal maneira que o meu cliente vê uma caixa preta e fala, não, eu simplesmente sei como é que funciona, eu dou a entrada, processo, eu tenho a saída, mas como é que isso foi construído lá dentro não me interessa, né? Então, os clientes não podem alterar a representação. Por quê? Porque ele não vai ter acesso. O que o cliente faz? O cliente simplesmente ele vai pegar e vai usar. Então, com isso, como ele não acessa, ele não tem como, por exemplo, corromper algum dado de tal maneira que eles fiquem inconsistentes. E isso é uma das vantagens do TAD. Bom, tá bom. Vamos supor, entendi a ideia geral, mas como é que eu projeto um bom TAD? Então, primeiro, você já pensou lá no tipo de dado, você já sabe quais são as informações que você vai ter que representar. Então, você pode ter usado, por exemplo, um registro lá com várias informações, nome, telefone, endereço, por exemplo. Então, você sabe como é e quais são as informações que o seu TAD precisa, e aí depois você vai começar a pensar em que operações você pode fazer sobre aquele TAD. Então, eu tenho que criar operações que sejam suficientemente flexíveis para que eu possa manipular isso como normalmente eu vou precisar, né? Ou seja, eu preciso usar aquele TAD. Eu tenho que pensar que cada operação tem que ser implementada de maneira eficiente. Aí, claro, como construtor, eu tenho que pensar, bom, se eu vou criar uma operação, eu tenho que me preocupar com a eficiência computacional da implementação que eu vou fazer. E sempre que possível, quando eu já criei algumas operações e vou criar uma nova, eu tenho que pensar em reaproveitar. Ou seja, que eu não reconstrua códigos, que eu não reconstrua operações que eu já construí anteriormente. O ideal é que eu já use aquele trecho anteriormente criado, aquela função, por exemplo, aquele procedimento, e aí eu já incorporo isso numa nova que eu estou fazendo. Isso vai fazer o código ficar mais compacto, isso vai me dar menos funções dentro do TAD para que eu controle a complexidade de maneira facilitada. Então, esse que é um bom projeto do TAD, né? Então, eu também não devo colocar operações demais. Eu tenho que definir um número pequeno. Agora, claro que esse pequeno eu não consigo dizer se são 10, se são 20 ou se são 100. Depende da aplicação que você está criando para o TAD. Claro que uma grande aplicação pode ser que um número pequeno de operações sejam 50. Né? Num outro projeto, um número pequeno pode ser só 7. Então, é claro que esse pequeno é relativo ao tipo de aplicação que você está construindo, né?
E o conjunto de operações, claro, precisa ser o suficiente para te dar tudo que é necessário para quem vai usar o TAD, para manipular, né? O importante é que sempre você pense assim, cada operação que eu criar, ou seja, provavelmente cada procedimento, cada função que você vai colocar dentro do TAD, que ela tenha um propósito bem claro, bem definido, e que ela só execute aquele propósito. O ideal é que cada função, cada procedimento execute uma única tarefa bem definida. E isso faz com que você tenha um TAD que seja considerado um TAD bem projetado. Sempre aqui o menos é mais, ou seja, projete o que é o mínimo suficiente para atender a sua necessidade, a necessidade do usuário. Vamos clarificar isso por meio de um exemplo. Então imagine que, hipoteticamente, aqui como um exemplo bem simples, você está na área de computação gráfica e você quer criar um TAD, né, ou seja, um tipo abstrato de dado, para representar um ponto no espaço bidimensional. Então já sei que eu tenho aqui os eixos cartesianos x e y, né, ortogonais, tá bom. E aí eu quero uma aplicação que eu vou começar a manipular pontos no espaço bidimensional. Bom, então, pensando a respeito disso, claro que você sabe que matematicamente um ponto no espaço bidimensional ele é representado por duas coordenadas. Uma coordenada x, que é a coordenada que nós chamamos do eixo das abscissas, e uma coordenada y, né, que é o eixo das ordenadas. Então eu sei que realmente eu tenho aqui o eixo das abscissas, então eu vou ter uma coordenada x aqui e uma coordenada y, e quando eu paro num ponto A, eu localizo esse ponto aqui, esse ponto é o ponto 3, 4, porque ele tem coordenada 3 para x e 4 para y. Bom, se eu vou modelar isso, então eu já vou pensar assim, tá bom, então tá lá o meu ponto, ok, eu consigo vislumbrar esse ponto aí no espaço, vou guardar as duas coordenadas dele, então eu já sei que, olha, o meu ponto é um ponto xy, e eu terei duas coordenadas. Aí eu começo a pensar como tipo abstrato. Bom, então eu tenho que pensar nos valores que eu posso assumir, que é essa dupla ordenada, formada por dois números reais, porque no espaço bidimensional o valor x e y pode ser qualquer número real, e eu vou começar a pensar nas operações. Que operações eu posso aplicar sobre o tipo ponto? Claro que eu tenho que ter em mente que eu estou fazendo uma aplicação de computação gráfica. Bom, quais são as operações que eu normalmente seriam necessárias nesse contexto em relação a um ponto bidimensional? Vamos começar a pensar, claro. Você teria que imaginar uma aplicação de computação gráfica, provavelmente você teria um usuário solicitando essas operações e você as criaria. Algumas que nós podemos pensar, eu preciso criar um ponto. Então eu precisaria alocar a memória e aí eu vou criar um ponto lá, claro que é um ponto computacional para eu poder representar o ponto que eu quero lá numa imagem. Bom, se eu vou criar, isso é uma coisa dinâmica, eu vou criar o ponto só à medida que eu precise. Então eu também vou criar uma função para liberar o ponto, ou seja, para que eu possa desalocá-lo da memória. Então aqui é uma estrutura que eu vou criar, ela é dinâmica, eu posso criá-la, usá-la durante o processamento e depois liberá-la. Bom, como nós estamos falando em TAD, se alguém quiser acessar o ponto, ele não pode ir lá e mexer diretamente no x e no y. Não, eu tenho que ter uma função chamada ponto acessa, que eu retorno as coordenadas do ponto. Então não é o usuário que vai lá e já acessa. Eu tenho uma função que devolve para ele. Outra, eu quero mudar um ponto de lugar. Então eu posso ter uma função chamada ponto atribui, que pega novos valores que eu forneci para as coordenadas e altera as coordenadas do ponto, colocando o ponto naquela nova. É como se eu estivesse movendo o ponto, né? O ponto estava num lugar, eu movi ele para outro. E assim por diante. Eu posso pensar aqui algumas dezenas de
operações que eu queira criar, que eu precise nessa aplicação. Por exemplo, eu preciso calcular a distância euclidiana, né, a distância por um segmento de reta entre dois pontos. Eu preciso poder mover um ponto. Por exemplo, tirar ele de uma posição e levar ele para outra. Mas como que eu vou mover? Bom, eu ainda não pensei nisso, mas pode ser que eu desapareça com o ponto dessa posição e coloque na outra. Pode ser que eu já esteja realmente querendo que tenha um resultado gráfico. Não, eu quero mover o ponto, eu quero tirar ele daqui, eu quero mover ele em linha reta para a nova localização. Ou não, eu quero movê-lo por meio de uma semicircunferência. Enfim, eu posso ter várias maneiras. Eu posso querer ocultar um ponto, fazer com que ele desapareça, apesar de eu ter as coordenadas dele, voltar a mostrá-lo. Isso pode ser útil numa operação, numa aplicação de computação gráfica. Então, quando eu imagino em TAD, eu tenho que imaginar essa figura. Eu tenho lá uma estrutura que eu criei, tá vendo? É o dado, não é? Então, são os valores lá, que é o x e o y, e eu tenho ao redor deles, encapsulando essa estrutura que eu criei, eu tenho as minhas funções. A função de criar ponto, liberar ponto, atribuir, distância, mostrar, mover, ocultar. E todas essas funções é que acessam o meu ponto, né? O ponto lá XY. Ou seja, eu estou encapsulando a minha estrutura por meio do tipo abstrato de dados. E aí, para que eu possa acessar, para que o usuário possa acessar, ele só faz isso quando ele usa uma das minhas funções. Ou seja, ele tem que usar as minhas funções. E é essa que é a vantagem do tipo abstrato de dados. Ela vai permitir que você tenha um maior controle sobre a sua estrutura, sobre o seu tipo, a manipulação que o usuário faz. Então, vamos ver um exemplo passo a passo, né, criando essa estrutura. Então, aqui o exemplo está em C, não é? Então, primeiro, em C, normalmente você já declara as bibliotecas stand.io, stand.lib. Nós vamos usar a biblioteca math aqui e vamos usar a stand.bool, que tem o tipo booleano, né? True, false, para que eu possa não ter que usar zeros e uns, por exemplo. Aí eu quero criar o meu ponto. Então eu vou usar uma struct. Na minha struct, que eu estou chamando aqui de ponto, eu tenho uma variável, ou seja, um campo da minha struct se chama x, que é um ponto um número de ponto flutuante, e um outro y, que são as coordenadas, e aí exatamente eu vou criar um outro campo chamado visibilidade, que é um booleano. Então, se ele estiver em true, é sinal de que aquele ponto é visível. Então, por exemplo, eu sei que ele é visível num display, numa tela. E se ele estiver false, ele está lá, mas ele é invisível. Bom, quando eu declarei a estrutura ponto, aí eu vou declarar uma outra, né? Ou seja, que eu fiz a declaração e eu vou falar, olha, eu vou definir um novo tipo que usa a estrutura ponto, que é o mesmo nome ponto, porém com iniciado pela letra maiúscula. Claro que não precisaria ser o mesmo nome, C não exige isso. Aqui é só uma conveniência. O ponto começado com letra minúscula e todo em minúsculo é a definição da própria estrutura. E o ponto começado com a letra maiúscula, eu vou estar exatamente referenciando isso aqui. Depois nós vamos ver nas funções que eu vou criar. Poderia ter outro nome. Bom, então eu preciso criar um ponto. Aí que vem, então eu não quero ir lá e pegar diretamente. Eu vou criar uma função, aí ponto cria, que ela recebe como entrada as coordenadas. Você quer criar um ponto? Em que lugar? No lugar X, no lugar Y, e você me diz se ele é visível ou não. Você me entrega isso, e aí eu vou te devolver, como é dinâmico, um ponteiro. Lembra que esse asterisco aqui significa em C que você está devolvendo um ponteiro para um ponto. Mas o que é o ponto? O ponto é essa estrutura aqui de dados. Então, você vai estar devolvendo um ponteiro para um ponto. E o que esse ponto cria faz?
Como é uma estrutura dinâmica, eu preciso alocar. Então, eu chamo a função memory allocation, que é o malloc, e aí eu passo, você quer alocar o quê? Eu quero alocar uma estrutura, aí lembre-se da função interna sizeOf, calcula o tamanho do tipo ponto, ponto com maiúscula. Por quê? Porque eu sei que essa estrutura todinha, ela ocupa uma certa quantidade de bytes da memória. Quando eu vou fazer a alocação, eu preciso saber essa quantidade. Mas eu, como programador, não preciso, porque eu já tenho uma operação chamada sizeOf, que ela me devolve. Então precisa, vamos supor, de 20 bytes. Ok. Então, aloque 20 bytes, me devolva isso como um ponteiro para um ponto, porque quando você aloca, o que você recebe de volta é um ponteiro, e aí você atribui isso para P. P foi o nome da variável local, que também é um ponteiro para o ponto. Claro, se ela vai guardar o endereço de um ponto, ela precisa ser um ponteiro para um ponto. Poderia ter declarado a variável antes e depois feito a atribuição? Poderia. Aqui nós já estamos, de uma maneira direta, fazendo a declaração e na própria declaração já chamando a alocação e devolvendo o ponteiro. Quando você faz uma alocação, você tem que testar. Será que ela deu certo? Todas as vezes que uma alocação dá errado, usa a linguagem C por meio do memory alloc, o que ele faz? Ele devolve um ponteiro nulo se deu errado. Então, por isso que eu testo. Se P for diferente de nulo, é porque a alocação deu ok. Não, P deu nulo. Então eu retorno esse nulo e quem chamar a função .cria vai ter que testar. Ele vai ter que testar assim. O que você me retornou foi nulo? Se foi, é porque a função deu errado. Não, o que você me retornou não foi nulo. Então a função deu certo e você conseguiu criar o ponto para mim. Bom, então, criei o ponto. Suponha que deu certo. Como é que eu faço? Agora eu tenho P. Lembre-se que esse hífen com o sinal de maior, o que ele representa? Você está dizendo que você está acessando na variável P, que é um ponteiro, o campo X. Por quê? Porque P tem o campo X e Y e visibilidade, porque ele é um ponteiro para uma estrutura ponto. Então eu estou acessando o X e colocando lá o valor que você me passou como parâmetro. Eu estou acessando o Y e colocando o parâmetro que você me passou. Então eu estou atribuindo para a variável que acabou de ser criada, que é um ponteiro para um ponto, e estou atribuindo os valores que o usuário me pediu para criar aquele ponto daquele jeito, num certo valor de X, num certo valor de Y e com uma certa visibilidade. Feito isso, isso deu certo, eu vou retornar P, que é um ponteiro. Então, quando a alocação dá certo, você devolve um ponteiro para aquele ponto. Depois nós vamos ver isso sendo usado no programa principal. Tá bom. Essa é a função de criar o ponto. Eu a escrevi aqui e agora ela é capaz de criar um ponto na memória. Mas e se eu quisesse lá, manipulei, usei o ponto, agora eu vou terminar o programa. Ora, esse ponto foi alocado na memória. Se eu terminar o programa sem desalocar, quer dizer que eu deixei um ponto lá na memória com seu X, com seu Y e com a sua visibilidade. Então, antes de terminar o programa, todos os pontos que eu tiver alocado, eu preciso desalocar. Por isso que nós também vamos definir uma função chamada ponto libera. Como essa ponto libera, ela não tem que retornar nada, o que ela vai fazer é desalocar o ponto, ela é do tipo void, para dizer, olha, eu sou, na verdade, lembre-se que lá na teoria, né, de algoritmos, a gente chama isso de procedimento. Procedimento é o quê? É uma rotina que ela executa uma tarefa bem definida e que ela não precisa voltar nada para quem chamou. Isso é um procedimento. Mas C, a linguagem C especificamente, ela fala, você vai declarar uma função e vai falar que ela retorna void, que ela não volta nada, é o vazio. Bom, uma função que não retorna nada é um procedimento. Então eu passei o ponto, Então eu pego o ponto, que lembre-se, é um asterisco ponto, é o tipo dele. Aí eu falo, por favor, desaloque esse ponto, libere esse ponto. O que eu testo? Se P for diferente de null, porque se P é null, já é sinal de que eu não tenho
o ponteiro simplesmente não está apontando para nada, então não preciso desalocar. Então eu testo. Se P não é nulo, aí eu chamo, não é, a função padrão chamada free, que ela faz isso para mim. Eu passo o ponteiro e a free já é uma rotina, né, que está incorporada na linguagem, que vai lá e ela se responsabiliza por liberar a memória. Então, quando eu executo free, eu sei, não, isso aconteceu, que a memória lá foi liberada e ela não está sendo mais ocupada. Então, uma linha só. E aí eu consigo fazer essa operação. Vem então essa pergunta, poxa, mas compensa eu criar uma função para ter uma linha de código só? Sim, compensa. Porque o que você está querendo fazer é criar um TAD que exatamente ele faça com que o usuário não precise saber de detalhe da implementação. Então o usuário não precisa saber que lá dentro tem só uma linha, não importa. Isso fez com que o seu código, né, o seu usuário vai usar o seu código e ele vai falar, não, precisa liberar um ponto, chama ponto, libera. Da mesma maneira que você está sabendo que quando você quer liberar a memória, você chama freep e pronto, você não se preocupa. Poxa, como é que free foi implementada? Você não faz isso, né? Você simplesmente chama freep e pronto. Você se abstrai de saber como é que ela foi implementada. Vamos criando novas funções. Aqui eu poderia criar 50 funções. Como é que eu acesso um ponto? Acessar seria coletar suas coordenadas. Então eu vou lá, crio uma função que eu passo um ponteiro para o ponto, que é P, e aí ele vai acessar aquele ponto e vai me devolver. Por isso que os parâmetros x e y aqui são passados por referência. Lembre-se que esse asterisco aqui quer dizer que essas duas variáveis, x e y, são passadas por referência. Então eu estou dizendo, quando eu pedir para você acessar um ponto, primeiro, você testa se o ponto é nulo. Porque se o ponto for nulo, não tenho que acessar. O ponto não está apontando para nada. Você me deu um ponteiro que, na verdade, não aponta para um ponto. Então, não tenho como te devolver ele. Mas, se eu te devolvi, se eu te entreguei um ponteiro certo, ele é diferente de nulo, aí você faz, asterisco x, lembra que isso aqui é a passagem por referência, recebe P no campo x. P no campo x é o valor que está armazenado lá na variável, na coordenada x. P no campo y é o valor que está armazenado na coordenada y. Você transfere isso para suas duas variáveis. Como elas são passadas por referência, o que vai acontecer? Quem chamou a rotina, por exemplo, main, quando ela chamar essa função, esse procedimento, porque ela é do tipo void, o que vai acontecer? Ela vai acessar o ponto, pegar as coordenadas, copiar e te entregar em x e y. Aí você vai testar as suas variáveis lá dentro do main, as variáveis que você entregou, que você fez a chamada, vamos supor que chame A e B, você vai saber, não, ele me devolveu o valor de x em A e o valor de y em B. Pronto, gente. Eu poderia ir agora criando aqui um monte de funções como nós estamos fazendo. Eu quero atribuir uma nova coordenada para um ponto. Muito simples. Eu passo o ponto, passo os valores das coordenadas que eu quero atribuir. Essa ponto atribui também é um procedimento, por isso que em C ela não retorna nada. Testo se o meu ponto não é nulo, e aí agora eu faço ao contrário. Eu pego o x e atribuo para o campo x de P. E atribuo para o campo y de P o y que eu passei. E assim por diante. Eu quero calcular a distância. Aí eu tenho que ir lá na geometria analítica. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos no espaço bidimensional? Aí você retorna lá no ensino médio. Você lembra que quando você estudou geometria analítica lá, né? Você estudou plano cartesiano fazendo geometria analítica. Como é que eu calculo? Você pega que eu declarei duas variáveis locais, dx e dy, é a diferença entre as coordenadas, então é o P1, que é o ponto 1, a x dele menos a x do P2, a diferença entre a ordenada P1y e P2y, isso
é ao quadrado, por isso que aqui é dx vezes dx. Então, é o quadrado dessa diferença mais o quadrado dessa diferença e extraído a raiz, que é exatamente a função SQRT. Por isso que eu declarei a math lá no meu programa inicialmente, só se você lembrar, vamos voltar lá rapidinho. Opa, aqui ó, você vê, por isso que eu declarei a math, porque eu sabia que eu ia usar aquela função SQRT para calcular a raiz quadrada, eu precisaria dela. Pronto. Ah, por que você fez dx vezes dx? Tem uma função que eleva ao quadrado? Tem, eu poderia ter usado. Mas como são duas variáveis já simplesinhas, eu preferi fazer dx vezes dx, dy vezes dy. Mas não teria problema também ter usado uma função para elevar ao quadrado aqui, que é a SQR. Bom, e como é que eu faço uma função para mover? Aí eu posso dizer, olha, eu vou criar uma função mais sofisticada. Eu vou criar uma função mover que não só pega o ponto e joga para lá, que seria só alterar suas coordenadas. Não, eu vou criar uma função que você dá o ponto, você fala para onde que eu quero mover, que é o xy, e eu vou criar um monte de movimentos. Por exemplo, se for é um movimento linear. Então seria assim, eu dou os dois pontos e eu vou me mover em linha reta de um ponto para onde eu quero ir. Mas eu poderia criar o parâmetro e falar, não, 2 vai ser em zigue-zague. Eu vou me mover, mas eu vou ficar fazendo um zigue-zague até chegar na outra. Poxa, peraí, Vanderlei, mas como é que eu vou implementar esse zigue-zague? Aí sim, se você estiver pensando que você já está lá na representação do ponto, por exemplo, numa tela, você vai ter que ter um algoritmo que calcule como é o movimento de zigue-zague. Claro que esse algoritmo vai envolver conhecimentos de geometria. Como é que eu vou fazer um zigue-zague? Qual vai ser o tamanho? Vai ser mais amplo ou vai ser um zigue-zague mais curto? Né? Então eu poderia definir, não, eu vou fazer um zigue-zague de tal maneira. Eu vou fazer um movimento que vai ser um movimento circulando, enfim. Aí eu poderia criar vários tipos de movimento. Então essa função ponto move, eu posso só jogar o ponto para lá, como eu poderia ter essa opção. Isso aqui é só para ilustrar como é que você poderia criar assim uma sequência gigantesca de funções. Ocultar o ponto. Claro que do ponto de vista de atributo, seria só eu pegar o campo visibilidade e colocar falso nele. Mas, bom, como é que eu vou fazer o ponto desaparecer da tela? Aí você teria, claro, que se preocupar em adicionar isso aqui, se você estivesse realmente querendo sumir lá com o ponto da tela, fazer com que ele voltasse. Então, todos esses casos, né, você, obviamente, estaria criando esta biblioteca. Bom, fiz tudo isso. Então fui lá, criei a biblioteca, né? E aí eu fiz todo aquele TAD lá. Né? Em C, nós vamos separar o TAD em 3 arquivos. Então, quando você cria uma aplicação que usa TAD em C, você separa em 3 arquivos, que nós vamos ver quando eu for mostrar o exemplo prático. Mas a ideia é, você guarda num arquivo cuja extensão é .h, você guarda só as declarações da sua função, das suas funções que foram incluídas no TAD. Num outro arquivo que tem o mesmo nome da biblioteca, por exemplo, nesse caso aqui eu poderia chamar a biblioteca de biblioteca ponto, para dizer que eu estou criando uma biblioteca que manipula pontos no espaço 2D. Então, provavelmente eu criaria um arquivo pontinho H, extensão H, para dizer, olha, aqui eu estou guardando as declarações das minhas funções. Que funções? Todas essas que eu criei aqui, ó. Então eu teria lá a função cria, a declaração só da função libera, declaração da função ponto acessa, ponto atribui. E aí em outro arquivo, que seria o ponto C, ou seja, extensão C, eu guardaria o código. Então eu separo. Num eu guardo só as declarações, que nós chamamos de protótipos, ou cabeçalhos das suas funções.
No outro arquivo, você guarda a implementação, que são esses códigos aqui. E por fim, o terceiro arquivo, você guarda a função principal, ou seja, o corpo do seu programa que vai chamar aquelas outras. Ou seja, que vai chamar cada uma das funções. Aqui, por exemplo, eu criei um pequeno programa em C que ele declara 4 variáveis para representar 2 pontos, porque tem que guardar o x e o y do ponto P, o x e o y do ponto Q, um D para guardar a distância entre eles e os próprios pontos P e Q, que são ponteiros para aquele tipo de variável. Veja aqui que é o ponto maiúsculo. Por quê? Porque eles são criados dinamicamente. Então, por exemplo, um pequeno programa seria assim. Eu dou uma mensagem para o usuário digitar. Por favor, me dê aí as 2 coordenadas do ponto 1. Aí a pessoa vai lá e digita. Lembra que esse E comercial aqui é para dizer que a função scanf precisa receber o endereço dessas variáveis, porque elas são passadas por referência, para ela guardar os valores que você digitar lá em XP e YP. Então, eu estou recebendo essas 2 primeiras. E aí eu vou guardar, criando um ponto P para guardar essas 2 aqui. Então, P recebe ponto cria, XP, YP e true, para dizer exatamente que eu estou considerando que o ponto é visível, que esse aqui é o campo de visibilidade. Fiz a mesma coisa com o XQ e o YQ, que é o segundo ponto. Então, criei o ponto, quer dizer que isso aqui foi alocado na memória. Por simplicidade aqui desse exemplo, veja que eu não fiz o teste se P e Q são nulos. Claro que eu deveria ter feito. Não, P é nulo, porque se por acaso nesse sistema computacional que for rodar esse programa não tiver memória, isso aqui pode dar erro. Mas aqui, como é um exemplo simples, eu considerei que não geraria o erro. Então, peguei P, peguei Q, fui lá e calculei a distância. Por exemplo, como eu calculo a distância? Eu tenho uma função. Passo o P, passo o Q, e ele calcula a distância e me devolve. Está vendo a abstração? Pense que agora você é o usuário da sua biblioteca que tem lá o TAD ponto. A pessoa precisa saber como é que foi implementado distância? Não. Ela fala, olha, quer calcular a distância? Você dá o P, dá o Q, ele vai lá e calcula. Ela pode nem saber geometria, ela pode não saber como é que se calcula a distância entre 2 pontos num espaço bidimensional, mas ela vai usar. Falar, não, quer saber a distância? Chama essa função aqui que ela me devolve a distância. Aí ele foi lá e aqui embaixo, ele vai imprimir exatamente essa distância, lá, a P, Q e a distância. Ele vai acessar os pontos. O que é acessar? É pegar o valor das coordenadas que estão lá e transferir para essas 2 variáveis. E quando o programa termina, ele vai lá e libera. Porque lembra, você requisitou memória aqui. Se você não liberar a memória de cada um dos pontos, elas vão ficar lá, mesmo que o seu programa tenha terminado. Ou seja, ficou um resquício do seu programa que foram 2 pontos, com essas características alocados lá na memória. Então, esse aí foi o exemplo em que você manipula um ponto no espaço bidimensional. Agora, nós vamos falar de modularização e implementação disso. Então, antes, vamos parar e vamos fazer esse exemplo que eu passei por ele aí do ponto na prática.